onde eu sou, comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, eu ouço cadeias quebrando, eu ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia, aleluia. Pai, nós te adoramos. E você pode levantar suas mãos, querido. Ah, Pai, nós te adoramos nesse lugar. Ah, a palavra de Deus diz, querido, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma unção nessa noite, querido, para destravar coisas na sua vida no nome de Jesus. Porque aonde a presença de Deus chega, o cativeiro espiritual é quebrado no nome de Jesus. Aonde a unção de Deus é liberada, querido, a vida de Deus, ela é manifesta, amém? E tudo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que estava oprimindo, escravizando as pessoas, é quebrada no poder do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Pai. Por isso nessa noite, nós queremos te adorar e declarar sobre a vida de cada um de nós. A tua palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, Pai. Oh, para separar alma e espírito juntas e medulas. Sim, Pai, a tua palavra que é a verdade que nos liberta. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Deus, oh, que nos dá vida. A tua palavra que gera fé no nosso coração. A tua palavra que renova a nossa mente e nos faz verdadeiramente livres. É isso que eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, nessa noite. Eu declaro a revelação da palavra de Deus, te fazendo livre para avançar em 2025. Eu declaro a revelação da verdade, ou destravando aquilo que estava te prendendo. Ei, o medo não vai te parar, a mágoa, o ressentimento não vão te parar, tristeza, amargura, a incredulidade, elas não vão impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque se o Filho vos libertar, ei, está escrito na palavra de Deus, que Jesus, o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão completamente livres, completamente livres. Ei, Deus está te chamando para viver algo extraordinário, uma vida de liberdade na presença de Deus, livre para adorar o Senhor, livre para servir ao Senhor, livre para anunciar a palavra dEle, livre para conviver com Ele, para conhecer Ele de mais perto no nome de Jesus. Ei, começa a louvar o Senhor aí no teu lugar, querido. Começa e quando você adora, cadeias são quebradas. Quando você adora a Deus, quando você exalta o nome dEle, quando você reconhece o senhorio, a majestade, quando você reconhece o poder, oh, cadeias são quebradas na sua vida. E eu declaro adoração, adoração em espírito e em verdade. Ei, quebrando cadeias na tua casa, no teu negócio, em nome de Jesus. Quando você adora, Deus se move. Quando você adora, Deus se move. Quando você adora, Deus se move. Ei, rebandaria seque de balarabababas. Oh, cheque de balarabababas. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
quebrar, cadeias 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 quebrar. Ah, Pai, nós te adoramos. E nós declaramos sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Ei, 2025 é o ano de um crescimento extraordinário, de rompimento e aceleração. Por isso, Pai, nós declaramos a Tua palavra se cumprindo sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre o nosso ministério, sobre a vida dos nossos filhos. Pai, nós declaramos a Tua palavra alcançando cada área da nossa vida, a revelação da verdade, trazendo um tempo de rompimento, expansão, crescimento, sobre a vida de cada um de nós, Pai. Por isso, obrigado por espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração nessa noite. Pai, a Tua palavra, renovando a nossa mente, nos dando um entendimento espiritual, da Tua vontade, Pai, do Teu poder, da Tua justiça, da Tua fidelidade. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, alcançados pela Tua palavra nessa noite, encorajados pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Obrigado, Pai, porque o sangue de Jesus, Ele já foi derramado, nós já somos justificados, redimidos. Por isso nós podemos te adorar em espírito e verdade. Obrigado, Espírito Santo, que habita em nós, nos guiando por toda a verdade e nos ensinando todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, querido. Cumprimente seu irmão aí, aproveita aí antes de você assentar. Daqui a pouco vai desejar feliz ano novo para ele. Amém, mas cumprimenta ele, libere uma palavra de bênção sobre a vida dele. Amém. Diga para ele que bom que você está aqui. Amém. Celebrando ao Senhor nessa noite especial. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje nós não temos a igreja de criança funcionando. Amém. Os professores, aqueles que estão pela cidade, né? Eles estão aqui conosco, congregando nessa noite. Então, a gente está pedindo aos pais um pouquinho de paciência nessa noite, amém? Para poder supervisionar aí os seus filhos. Se você não conseguir conter ele aqui, amém? Fica tranquilo, você pode dar uma voltinha com ele ali atrás. Nós temos as salas ali do maternal, que os pais podem ficar lá com os filhos se preferirem, amém? Mas nós não teremos os professores hoje disponíveis, amém? Eles servem a nossa igreja durante todo o ano, amém? Cada culto que você vem, você pode trazer o seu filho, e ele é bem acolhido, ele é instruído pela palavra de Deus, amém? Nessa noite, os professores estão conosco, então eu queria que você honrasse a vida deles nessa noite, amém? Por tudo aquilo que eles têm feito ao longo desse ano, amém? Na nossa igreja, a nossa igreja de criança é uma grande bênção, amém? Em média, que ele dá em torno de 50 crianças por domingo. Então é bastante criança, amém? E eles têm sido instruídos pela palavra de Deus, eles têm crescido no conhecimento de Deus. Não é apenas um entretenimento, pelo contrário, eles são ministrados, eles são encorajados a praticar a palavra, ouvir a palavra de Deus. A minha filha mais nova, principalmente, é um testemunho disso. Ela chegou aqui na igreja, ela era bem pequenininha, e ela foi, ao longo desses anos todos, instruída pela igreja de criança, e isso é realmente maravilhoso, e a gente se alegra, porque servir a Deus, querido, é um grande privilégio, e você precisa ensinar o seu filho, amém, no caminho. E a igreja, ela não é o caminho, aí, a igreja não é o caminho, você é que vai mostrar o caminho, é a tua vida que é o caminho, é o teu exemplo que é o caminho, são as suas atitudes que são o caminho. A igreja vai te encorajar, a igreja vai te instruir, a igreja vai apontar a direção para que você ande nesse caminho, e dessa forma a sua casa, os seus filhos, a sua descendência seja edificada e abençoada na presença de Deus. Amém? Aleluia, você se alegra com isso?
Se alegre, querido, porque os filhos são herança do Senhor, amém? Eles são valiosos e aqui na nossa igreja a gente valoriza as crianças, porque elas também são o futuro da igreja e elas também são algo, algo precioso que Deus entregou para cada um de nós, por isso nós devemos realmente cuidar muito bem delas, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, hoje é o nosso último culto de 2024, amém? E nós vamos realmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em 2024. Mas também nós vamos declarar e apontar para aquilo que Deus vai fazer através de nós em 2025. Sabe, querido, Deus, Ele é atemporal, amém? Deus, Ele não está preso no tempo cronológico, amém? Para Deus o ano não vai virar. Amém? Para nós vai, amém? Porque nós estamos no tempo cronológico, mas Deus é atemporal, Deus ele não muda, Deus ele está fora do tempo, por isso ele pode fazer intervenções divinas, inclusive ao longo do tempo, amém? Por isso, o que move Deus não é o relógio, o que move Deus é a tua fé, querido, amém? É como você se move, é que vai fazer o favor e a graça de Deus se manifestar sobre a sua vida. Mas como igreja local, querido, sim, nós vivemos estações, nós vivemos tempos, dispensações, aonde Deus vai liberando coisas sobre a nossa vida, para que a gente possa avançar, para que a gente possa correr a carreira, para que a gente possa amadurecer, amém? Porque, querido, a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, é como a luz do amanhecer, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, amém? A caminhada cristã, querida, é uma caminhada progressiva, amém? É uma caminhada naturalmente de expansão, naturalmente de crescimento, naturalmente de amadurecimento, amém? Porque essa é a vereda do justo, amém? Quando você nasce de novo, essa vereda, ela tem início, esse sol resplandece no meio das trevas, porque antes de você nascer de novo, você estava em trevas, e o sol da justiça, que é Jesus, não resplandecia sobre a tua vida, amém? Mas quando você nasce de novo pela fé em Jesus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, crendo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, você nasce de novo, você se torna filho de Deus, você se torna justiça de Deus, você agora é justo diante dele, e a tua vereda, querido, começa nessa hora, amém? O teu caminho começa nessa hora, não termina nessa hora, amém? Muitas vezes nós entendemos, olha, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, e amém. Não, querido, é o contrário. Eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus e eu vou começar a correr a minha carreira na presença dele. Amém? Por isso que a caminhada cristã ela é uma caminhada, querido, progressiva. O cristianismo, ele é algo que é dinâmico. Ele está em movimento, ele não está estático, parado, preso em algum lugar. Pelo contrário, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o cristianismo, a igreja, os homens e mulheres de Deus se movimentando, expandindo o reino de Deus, anunciando a palavra de Deus, alcançando os perdidos, curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo a diferença na sociedade, influenciando a cultura, influenciando os negócios, influenciando a vida das pessoas. Por quê? Porque o que eles carregam é muito poderoso. Amém? Nós carregamos a presença de Deus, querido, por isso é impossível a gente ficar parado. Amém, aleluia. Desde 2023, nós temos declarado que a nossa igreja vai viver um novo tempo, uma nova estação. Um tempo de unidade, influência e crescimento, amém? E ao longo de 2023, nós começamos a trabalhar a unidade, e Deus restaurou relacionamentos, Deus restaurou a atmosfera espiritual, Deus restaurou coisas que estavam quebradas, porque quando o amor, querido, e a unidade, elas estão trabalhando, Deus começa a restaurar aquilo que o diabo tinha quebrado, amém? Porque é na unidade que Deus ordena a bênção, amém? E em 2023, querido, foi um período onde Deus restaurou a unidade em muitos aspectos, na nossa vida pessoal e também na nossa igreja local. Em 2024 nós percebemos a influência da palavra de Deus aumentando, a influência da palavra de Deus saindo pelas paredes, não mais retida apenas no templo,
mas alcançando as casas, alcançando as famílias, através dos grupos de conexão. Porque quando há unidade, querido, o próximo passo é que? Influência. Quando você se une para um propósito, quando você se une a uma visão, quando você se une a uma vontade de Deus, logo depois o que acontece? A influência de Deus aumenta sobre a tua vida e também no ambiente que você está inserido. E aquilo que era só seu, agora começa a ser compartilhado. E outras pessoas começam a ser atraídas e afetadas pela influência de Deus que você carrega. A nossa igreja, querida, ela dobrou de tamanho. Em pouco tempo ela dobrou o número de pessoas, porque a influência da palavra de Deus aumentou sobre a minha vida e sobre a tua vida, e também sobre a nossa cidade. Porque, querido, a vontade de Deus, querida, é que a gente alcance essa cidade com a palavra da fé. Tem pessoas que estão cativas, querido, presas dos vícios, nas drogas, presas na feitiçaria, na idolatria, na incredulidade, perdidas. Tem pessoas que nessa noite não sabem o que vão fazer da vida em 2025. Porque não tem perspectiva, não tem esperança, não tem a revelação da palavra de Deus, para que elas possam se firmar na verdade. Mas eu e você, queridos, temos a oportunidade de confiar na palavra de Deus e entrarmos em 2025 de uma forma segura, independente da política, independente da economia, independente da circunstância, independente do que tem acontecido lá fora. Porque nós nos movemos pela fé na palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma rocha, é um fundamento, é algo sólido, que eu posso confiar e me mover sobre ela. Amém? Então, querido, 2023 foi um ano de unidade, 2024 foi um ano de influência. Para quê? Para que em 2025, Deus possa liberar um ano de rompimento, de crescimento, de aceleração, aonde a graça e a unção, elas vão aumentar sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre aqueles que estiverem alinhados, querido, você vai ver com os seus olhos naturais, não apenas com os olhos da fé. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. E eu queria que, sabe, eu não queria que você ficasse de fora. Porque eu queria que acontecesse com você. Amém? Porque a vontade de Deus, querida, é que todos nós possamos experimentar dessa unção de crescimento. Querido, não é à toa, unidade, influência e crescimento. Amém? Nós vimos a unidade ser restabelecida, nós vimos a influência ser expandida, e o que veremos em 2025? Veremos um crescimento extraordinário. Aleluia, oh aleluia. Por isso eu quero convidar você. Nós fizemos um vídeo com alguns alvos da nossa igreja local para 2025. Algumas novidades que teremos aqui na nossa igreja local. Eu queria que você prestasse atenção e queria que você abrisse o seu coração, para que você pudesse se alinhar com aquilo que Deus está estabelecendo aqui na sua igreja local, no nome de Jesus. Estamos vivendo um tempo de unidade, influência e crescimento. Somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito entre nós e através de nós. 2025 será um ano de expansão. Para isso, teremos um culto qualificados, com o propósito de desenvolver líderes e empreendedores. Culto do Espírito, para despertar dons espirituais e ministeriais. A multiplicação dos grupos de conexão. Criação de uma ONG para a igreja local. Novos pastores e ministros locais. Rema JF com 80 alunos. E o nosso novo endereço. Caminhando juntos, em direção ao mesmo objetivo, nossos passos se tornam mais fortes, nossas vozes mais poderosas e nossas mentes mais unidas. Uma igreja, uma cidade, muitas pessoas. Aleluia. Aleluia, aleluia. É isso, querido. Em 2025 nós vamos avançar, amém? E esses são alguns alvos que nós vamos estabelecer. E você vai ver, não apenas com os olhos da fé, amém? Você vai ver também com os olhos naturais. Porque pela fé eu já vi.
Porque pela fé, querido, já aconteceu. Amém? Já é real, Deus já liberou o favor, a graça, a unção, os recursos, as pessoas, as conexões, as coisas espirituais, elas acontecem primeiro, para depois se manifestar no mundo natural, no mundo físico. Quem está conectado, querido, já percebe antes, já percebe o cheiro da chuva chegando, antes mesmo dela cair na terra. Oh, aleluia! E nós vamos experimentar, querido, um ano extraordinário, sabe? Um ano de expansão, um ano de crescimento. E eu não queria, como eu disse, que você ficasse de fora. Eu não queria que ninguém ficasse de fora. Porque esse crescimento, não se iluda, querido, ele não é para elevar o nome de uma denominação ou de uma pessoa. O crescimento, querido, é para glorificar o nome do Senhor. Porque você é a propaganda do céu. Quando você avança, quando você cresce, quando você se move no poder de Deus, quando você tem resultados, você se torna uma propaganda de que o Evangelho é verdadeiro, de que Jesus ressuscitou e está vivo, de que Deus é o mesmo e não mudou, de que o céu pode ser experimentado agora, não apenas na eternidade. Por isso, o desejo de Deus é que você possa realmente experimentar desse novo tempo no nome de Jesus. E eu quero compartilhar um texto com você. E nesse texto tem alguns princípios espirituais que eu quero encorajar você a praticar, para que você possa realmente experimentar dessa unção de crescimento extraordinário no nome de Jesus. Amém? Abra comigo lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 5, versículo 1, amém? A voz vai aguentar, pessoal, ora aí, declara voz sarada, abençoada em nome de Jesus. Eita glória, Deus é bom, amém? Lucas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte, acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos ler juntos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Presta atenção nisso. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido, esse texto fala da pesca maravilhosa, algo que era impossível de acontecer, algo extraordinário,
aonde a intervenção do poder de Deus fez aqueles homens pescadores experimentarem de uma pesca extraordinária, abundante, maravilhosa, experimentando de um crescimento que eles nem mesmo esperavam que poderiam acontecer. Sabe, a unção, querido, ela tem o poder de modificar as questões naturais. Eles já tinham trabalhado a noite toda. Eles conheciam aquele lago. Eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam que era impossível ter peixe naquele horário, naquele lugar. Por isso eles já estavam lavando as redes. Eles não estavam voltando para o lago. Eles já tinham desistido de continuar. Sabe, querido, tem pessoas em 2024 que desistiram de continuar. Porque quando olharam para a situação, acharam que seria impossível. Acharam que não teria como. Resolveram lavar as redes, guardar as redes. Resolveram guardar os dons, os talentos. Resolveram abrir mão do chamado, do propósito. Resolveram se esconder atrás dos problemas. Resolveram recuar, retroceder. Por causa das questões naturais, dificuldades, situações. Mas, querido, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não está limitado a questões naturais, o reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus está dentro de nós, no nosso espírito recriado. Por isso é de dentro para fora que nós vivemos agora, e é não mais de fora para dentro. Amém? Jesus liberou uma palavra para aqueles pescadores, e eles experimentaram de um crescimento extraordinário. Uma palavra, querido, apenas uma palavra que foi recebida por aqueles homens, levaram eles a experimentar de um crescimento extraordinário. Querido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa, amém? Para destruir sofismas e enganos e as mentiras do diabo. A palavra de Deus carrega a própria vida de Deus. O poder criativo de Deus está contido na sua palavra. Quando Deus libera a sua palavra, querido, algo extraordinário está sendo anunciado e liberado. Amém? Aquele homem resolveu acreditar naquilo que Jesus estava dizendo. Sabe, eu e você, ao longo de 2024, ouvimos muitas palavras. Seja na igreja, no grupo de conexão, seja no seu devocional, seja numa pregação, seja em algum momento da sua trajetória, você ouviu a palavra. Mas o que você fez com ela? O que você fez com a palavra que você ouviu em 2024? Querido, se você não fez nada com as palavras que você ouviu, 2025 talvez não vai ser um ano extraordinário para você. Porque o poder de Deus está na palavra que nós ouvimos, cremos, falamos e obedecemos. Por isso aqueles homens viveram uma pesca extraordinária. Aleluia. Querido, todos viram a pesca maravilhosa. Todo mundo que estava naquela praia viu os peixes chegando. Todo mundo, inclusive a multidão. A multidão também viu o milagre. Os outros pescadores também viram o milagre. E viram não com os olhos da fé. Eles viram com os olhos naturais. Porque quando Deus está fazendo alguma coisa, querido, até para o ímpio tem que ver. Até o ímpio enxerga. Até o mundo reconhece quando Deus está em operação de uma forma extraordinária. E foi isso que aconteceu naquele momento. Amém? A multidão viu o milagre acontecendo. Os outros pescadores também viram. Mas nem todos desfrutaram daquela pesca maravilhosa. Te pergunto, aquela multidão comeu algum peixe naquele dia? Não. Naquele dia não. A multidão desfrutou dos benefícios daquele milagre? Naquele dia não. Os outros pescadores foram abastecidos financeiramente como a família de Pedro e dos seus sócios? Também não. Mesmo num ambiente de milagres, tem pessoas que saem de mão vazia. Por quê? Porque, querido, é pela fé. O que Deus libera
Ele libera sobre, às vezes, a nossa vida, sobre o ambiente, sobre a igreja, sobre a vida de pessoas. Mas a reação das pessoas é que determina se aquilo vai acontecer com ela ou não vai acontecer com ela. Todos viram o grande milagre, querido, mas nem todos participaram dele. Todo mundo viu, mas teve gente que foi só espectador. A multidão, ela não foi protagonista nesse milagre. Os outros pescadores não foram protagonistas, foram apenas espectadores. Viram o milagre, viram que Pedro se tornou um protagonista, juntamente com os seus sócios. Mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, naquele dia, ficou como um espectador daquilo que Deus estava fazendo. Querido, aqui nós vemos dois grupos de pessoas. Os discípulos, crendo na palavra de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus e experimentando de um crescimento extraordinário. Mas também nós enxergamos aqui a multidão, que não ouviu, não deu crédito e por isso não recebeu os benefícios daquela pesca maravilhosa. Portanto, aqui nós temos dois grupos de pessoas: os protagonistas e os espectadores. E a minha pergunta para você nessa noite é: em 2025, você vai ser protagonista ou um espectador daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja em Juiz de Fora? Porque, querido, a decisão é sua. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Nós somos livres. Amém? Livres de todo jugo, livres de toda condenação, livres de, sabe, nós somos livres. Mas eu gostaria que você se tornasse um protagonista. Eu gostaria que você não fosse apenas um espectador. Eu gostaria que você realmente experimentasse desse ano de crescimento extraordinário que Deus vai liberar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Para isso você precisa estar atento, querido. E eu quero compartilhar com você 3 princípios, 3 atitudes de Pedro que fizeram dele um protagonista nesse momento. A primeira atitude de Pedro foi que ele cedeu o barco para Jesus. Ele não tinha a obrigação de ceder o barco para Jesus. Jesus estava pregando, tinha uma multidão, e a multidão estava apertando Jesus na praia, entre a areia e a água. Ou seja, Jesus ficou com um problema. Jesus queria alcançar a multidão, ele tinha que falar a palavra, ele tinha que anunciar o evangelho, ele tinha que ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Amém? Mas devido à circunstância do momento, ele se viu num problema. E aí ele foi até Pedro, um dos pescadores que estava lá, e pediu para ele emprestar do barco. Então a primeira atitude de Pedro, nesse momento, foi de estar sensível ao que Jesus estava falando com ele. Pedro decidiu ceder o barco para Jesus. Olha só, ele tinha pescado a noite toda, ele estava cansado. Ele não tinha, Jesus não prometeu, não alugou, querido, o barco. Jesus pediu o barco. Não havia promessa de pagamento, de lucro, de benefício nenhum. Pedro, cansado, parou para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E sensível ao que estava sendo anunciado, generosamente cedeu o seu barco para que Jesus pudesse ensinar a multidão. Para que Jesus pudesse continuar a sua missão e cumprir o seu propósito de alcançar as pessoas que estavam naquela praia. Sabe, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que Pedro estava disponível para servir a Jesus com aquilo que ele tinha. Pedro estava disponível para servir a Jesus com aquilo que ele tinha. Amém? 2 características que nós podemos identificar aqui: disponibilidade e generosidade. Pedro estava disponível e foi generoso.
Amém? Aleluia. Portanto, querido, em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, que em 2025, você esteja atento às direções do Espírito. Que você possa abrir os olhos espirituais, destampar os ouvidos e discernir as coisas espiritualmente. Para que quando o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, lhe pedir alguma coisa, ele te encontre disponível. Ele te encontre generoso, pronto para servir a Ele com aquilo que você tem. Pastor, mas eu não tenho muito, querido, era só um barco. Se fosse hoje, seria um carro. Se fosse hoje, seria talvez um alto-falante. Se fosse hoje, talvez seria um celular. Se fosse hoje, seria são coisas da vida, naturais. Um barco é uma coisa natural, rotineira, do dia a dia, do nosso cotidiano. Mas era aquilo que Pedro tinha disponível. Sabe, que em 2025, você esteja sensível às direções do Espírito, querido, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que você esteja disponível para servir a Jesus de acordo não com a vontade dos homens, mas com a vontade dEle. Amém? Talvez vai ser se doar um dia da semana para servir no Rema, que está de novo endereço e vai alcançar essa cidade com a palavra da fé. Talvez seja servir na igreja local em algum departamento. Talvez seja orar por alguém. Você está lá no seu devocional e o Espírito Santo te lembra de alguém. Talvez vai ser fazer uma visita para alguém que está doente. E você vai me ajudar a pastorear a igreja, porque isso não é responsabilidade só do pastor. Aleluia. Talvez você vai ser usado por Deus no seu trabalho, doando alguma coisa, dando carona para alguém depois do culto, né? Servindo com aquilo que está na tua mão, querido. Pedro não imaginou o que iria acontecer. Pedro não imaginou que aquela atitude dele ia provocar um milagre. Você tem uma vantagem, porque eu já estou te contando o final da história. Pedro não sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim, ele se colocou disponível para servir. Você tem uma vantagem sobre ele, porque você já sabe o final da história. Amém? Então você pode se colocar disponível para ser generoso, para estar disponível para as pessoas e com a certeza de que isso vai provocar um milagre e uma intervenção do Senhor na tua vida. Aleluia! Outro aspecto importante, ele creu na palavra e lançou a rede. Amém? Ele tinha trabalhado a noite toda. Jesus chega para ele: Pedro, me empresta o seu barco. E Pedro prontamente vai e empresta o barco para Jesus. A Bíblia não fala, mas provavelmente aquilo ali demorou horas. Jesus ficou falando talvez o dia todo naquela praia. E Pedro lá, disponível. Amém? E depois de ter ensinado as pessoas, Jesus procura Pedro. Talvez você, não vou na igreja hoje não, porque vai demorar muito, né? Não, eu já estou cansado, servir na igreja, nossa, eu já trabalho tanto. Ok, é verdade, Pedro também. Mas talvez o Espírito Santo vai comunicar algo para você, talvez o Espírito Santo vai falar algo no seu coração, amém? Para que você possa se mover pela fé, como Pedro se moveu pela fé. Amém? Quando Pedro recebeu aquela palavra, ele prontamente lançou a rede da mesma forma que Jesus tinha dito. Querido, era impossível aquela pesca naturalmente acontecer. Sabe, Deus não está preso às leis naturais. Deus não está preso à circunstância política. Deus não está preso à situação econômica. Deus não está preso a nada desse mundo e nessa terra. Amém? Deus, ele só está preso à sua própria palavra. Amém? Por isso, se Deus te liberar uma palavra, creia na palavra que está sendo liberada e se mova em obediência. Porque foi exatamente isso que Pedro fez.
Pedro se moveu pela fé, obedecendo a palavra de Jesus. Querido, quem crê se move. Eu não me movo, então você não crê. Porque Pedro creu, e o que ele fez logo depois? Pegou a rede que já estava limpa e guardada, tirou ela da onde estava, voltou para dentro do barco. Todo mundo ficou olhando apavorado, pensando, aonde esse cara vai? Esse horário. Está maluco, querido? A fé vai te colocar em movimento e quem não crê vai te achar maluco mesmo. Porque o incrédulo zomba daquele que crê. Mas quando o milagre acontece, o incrédulo chega perto para tentar pegar o peixe. Amém? Mas, querido, creia na palavra de Deus. Pedro creu e por isso ele se moveu. Querido, a fé sem obras ela é morta. Amém? A obediência, ela segue a nossa fala. Quando eu creio, eu falo e eu me movo. Porque eu vou obedecer aquilo que Deus está falando a meu respeito. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar pensando, eu não vou ficar remoendo, eu não vou ficar cogitando. Não, eu vou crer e vou me mover conforme aquilo que está escrito. Por isso aqui, nós vemos duas características de Pedro. Ele se moveu em fé e obediência. Sabe, querido, para que 2025 seja um ano de crescimento extraordinário na sua vida. Primeiro ponto, seja sensível ao Espírito Santo, porque eu te falo e no nome de Jesus é que eu estou falando. Ele vai te dar direções específicas para a tua vida pessoal. Ele vai te dar direções específicas para o seu trabalho. Ele vai te dar direções específicas para o seu chamado. Abra os ouvidos espirituais, esteja sensível ao Espírito Santo, para que você possa estar pronto e disponível para aquilo que Ele quer fazer através de você. E quando Ele falar, querido, seja através de alguém, seja através da palavra, seja através do testemunho interior, seja através de uma profecia, receba aquilo que está sendo anunciado e se mova conforme aquilo que está escrito. Amém? Esse é a segunda característica. A segunda atitude que Pedro teve, ele creu e se moveu pela fé. Amém? Por isso esteja pronto em 2025 para se mover pela palavra, apesar das circunstâncias contrárias. Querido, não importa a circunstância, amém? Não importa a circunstância. Se você tem uma palavra, é o suficiente para você avançar. Não importa a situação, não importa o local, o dia, a hora, o ambiente, não importa. O ambiente não era favorável para Pedro ter uma pesca extraordinária. As coisas não estavam cooperando para Pedro ir bem na história não, querido. Mas ele tinha uma palavra de Deus e ele se moveu pela fé, amém? O justo, ele vive pela fé, aleluia. O terceiro aspecto que nós reconhecemos aqui, ele reconheceu a soberania de Deus. Logo depois da pesca extraordinária, a pesca foi tão grande, querido, e eu declaro isso sobre a tua vida. A pesca foi tão grande, tão extraordinária, que Pedro sozinho não dava conta de colher, de pescar todos os peixes. Ele precisou de ajuda, amém? Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, vai ser tão grande, vai ser tão extraordinária, que as pessoas vão ter que chegar a você para te ajudar, e você vai compartilhar com elas as riquezas, os benefícios, e tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, no nome de Jesus. Porque a bênção não é só para você. A bênção passa por você. Mas ela não deve ficar retida em você. Nada que Deus te dá, querido, é só para você. É também para você. Mas não é só para você. Por isso que o crescimento, querido, ele está associado à expansão. Ele está associado a você alargar, alcançar, expandir, para que pessoas possam ser alcançadas, afetadas, abençoadas por aquilo que você está experimentando no Senhor. Foi assim também com os sócios de Pedro. Eu te pergunto, os sócios de Pedro creram? Não sei. Mas como eles estavam em unidade com Pedro, eles colheram do benefício do milagre.
Talvez você não tenha tanta fé, então vou te dar o conselho: se associe com quem vive pela fé de verdade. E saia de perto daqueles que estão cheios de incredulidade, para que através da associação divina, você possa experimentar da unção do Espírito Santo. Porque a unção, querido, ela é transferível. A unção, ela afeta o ambiente, ela influencia pessoas. E quando alguém está sendo abençoado, se você estiver conectado com ela, a tua vida também será alcançada pela bênção do Senhor. Foi isso que aconteceu com os sócios de Pedro. Eles, por estarem associados com Pedro, também receberam os benefícios daquela pesca maravilhosa. Oh, aleluia! Depois dessa pesca extraordinária, desse crescimento extraordinário, qual foi a atitude de Pedro? Ele se aproxima de Jesus e ele reconhece a soberania de Deus sobre ele. Pedro não bateu no peito e disse: olha o que eu consegui. Pedro não bateu no peito e disse: olha o que eu conquistei. Pedro não bateu no peito e disse: olha como eu sou inteligente, como eu sou capaz, olha a minha performance. Vejam como eu sou uma pessoa que tem uma excelente performance. Não, não, não. Pedro se aproximou de Jesus e reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa da presença de Deus, da unção que Jesus estava liberando naquele lugar. Sabe, querido, quando os resultados chegarem na tua vida, quando o crescimento extraordinário se manifestar na tua vida, você precisa dar glória a Deus, você precisa glorificar o Senhor, você precisa reconhecer a unção, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, através da sua vida, para que Ele seja glorificado, com os seus resultados extraordinários. É você que prospera, querido, mas é Deus que tem que ser glorificado. É você que avança, amém? Mas é Deus que tem que ser exaltado. É você que vive o milagre, mas é o céu que tem que ser reconhecido pelas pessoas através da tua vida. Essa foi a atitude de Pedro. Por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Como aconteceu naquele dia com Pedro. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas eu te pergunto, o que você está pensando? Eu te pergunto, o que você está pedindo? Eu te pergunto, será que você está crendo que Ele é poderoso mesmo para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa, de tudo aquilo que você pede, pelo poder dEle que opera na tua vida? Pedro resolveu viver pela fé, porque Tiago, o capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Sabe, querido, toda vez que você ouve a palavra de Deus, uma responsabilidade vem sobre você e também sobre mim, amém? Qual a responsabilidade de não ser, para que a gente não seja negligente, um ouvinte da palavra que não pratica aquilo que ouve. Amém? Pedro ouviu e praticou, porque a fé genuína te coloca em movimento. A fé genuína, querido, ela produz resultado. A fé genuína faz você obedecer aquilo que você ouviu verdadeiramente, e por isso o milagre acontece. Eu fico me imaginando se Pedro ficasse lá no barco. Será que eu jogo na rede? O que você acha, João? E aí, Tiago, vamos jogar? Na dúvida, querido, na dúvida ninguém joga. Quem duvida não crê. Né? Ele não perguntou a opinião de ninguém não, meu irmão. Ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, quando Deus te der uma palavra, meu irmão, e você tem a convicção que é de Deus e está alinhado com a palavra de Deus, você não tem que pedir opinião não para ninguém do mundo. Você tem que se mover pela fé, com a convicção daquilo que está escrito, amém? Crendo de verdade.
Pedro pegou a palavra que Jesus liberou e botou ela em prática na mesma hora. Amém? A palavra da fé tem que ser praticada. Por isso você é abençoado na prática da palavra. Você não é abençoado quando você ouve a palavra. Ei, você não é abençoado quando você ouve a palavra. Você é abençoado quando você pratica a palavra que ouviu. É nesse momento que você é abençoado. De verdade, aquilo se manifesta de verdade, efetivamente, na tua vida no nome de Jesus. Amém? Deus é poderoso, querido, para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer, diga para a pessoa do seu lado, ei, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ei, 2025 vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de expansão, amém? Deus vai liberar a unção, querido, sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém? Para que você tenha uma pesca maravilhosa, aleluia, oh querido, por isso que mais uma atitude de Pedro, como nós dissemos, ele reconheceu a soberania de Deus na sua vida. Ele agiu com honra e humildade. Sabe, quando Deus fizer algo extraordinário na tua vida, querido, seja o primeiro a dar glória a Deus. Seja o primeiro a atribuir a Ele o resultado do milagre. Seja o primeiro a glorificar o Senhor, a reconhecer Ele, inclusive publicamente. Amém? Porque, querido, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que nós vamos avançar no nome de Jesus. Não é na nossa força, não é no nosso recurso, não é na nossa habilidade, não é na nossa inteligência, não é nas coisas naturais que temos ou que possuímos. Nós vamos avançar, querido, por causa do Espírito do Senhor que está sobre nós. Amém? Porque nós somos ungidos pelo Espírito Santo, porque Ele está sobre nós, para nos ungir, para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida aqui em Juiz de Fora. Oh, aleluia! Pedro atribuiu a Jesus, querido, o resultado extraordinário da pesca. Sabe, você tem atribuído a Deus os resultados extraordinários que você tem. Você tem atribuído a Deus as coisas extraordinárias que aconteceu com você em 2024. Você tem atribuído a Ele as coisas extraordinárias que têm acontecido na sua vida. Que você possa em 2025, querido, ter discernimento espiritual. Honrar a unção do Espírito Santo. Honrar a presença do Espírito Santo na tua vida. Honrar os dons espirituais, os dons ministeriais. Honrar aquilo que Deus está liberando sobre você e também através de você. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele continue liberando sobre a tua vida essa unção, o favor, a graça e a bênção no nome de Jesus. Por isso, meu irmão, fica atento e reconheça o poder da unção de Deus na tua vida. Aleluia. O louvor pode subir. Aleluia. Querido, 2025 é um tempo de rompimento e aceleração. Amém? Unidade, influência e crescimento. E eu creio, querido, que 2025 nós vamos experimentar. E ainda mais, 2024 já foi um ano de crescimento, amém? Mas ainda não é a unção que Deus tem preparado para nós como igreja local. É apenas uma neblina suave daquilo que Deus vai promover através do verbo da vida Juiz de Fora. Nós vamos alcançar essa cidade com a palavra da fé, ousadia e amor. Nós vamos libertar os cativos, curar os enfermos, alcançar os perdidos. Nós vamos anunciar o evangelho de uma forma eficaz e poderosa, porque nós carregamos a revelação da palavra de Deus, não apenas o Logos, mas o Rema está no nosso coração e na nossa boca. Por isso nós vamos levantar na autoridade, na unção do nome de Jesus. Aleluia. Então fique em pé no seu lugar. Eita glória. Ei, aleluia. Oh, querido, não é por força e nem por violência, amém? Mas é pelo Espírito do Senhor. Oh, aleluia. É pelo Espírito do Senhor, a bênção do Senhor, ela vai alcançar todas as áreas da sua vida, amém? Mas lembre-se, querido, desses 3 pontos que nós falamos nessa noite. Esteja sensível às direções do Espírito Santo. Esteja pronto, disponível para aquilo que Deus vai comunicar ao seu coração. Seja generoso quando Deus, alcançar você com uma direção, sabe? Não fica retendo aquilo que Deus já te orientou a liberar.
Não fica preso às questões naturais. Não fica preso às questões do dia a dia. Mas seja guiado pelo Espírito de Deus, porque assim como nós lemos aqui, está escrito em Romanos, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não são guiados pelos sentimentos, não são guiados pelas circunstâncias, não são guiados pelo ambiente favorável ou desfavorável. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. Creia na palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus liberar uma palavra, te der algo para você praticar, querido, que você se mova pela fé, crendo com o coração, falando com a boca, se movendo, aleluia, obedecendo as direções para a tua vida, para a tua casa, sabe, para os teus negócios, sabe, eu tenho certeza que 2024, Deus liberou palavras sobre a sua vida, mas talvez você foi desobediente, e a boa notícia para você, é que Deus é um Pai de misericórdia, é que na presença de Deus sempre há a possibilidade de você recomeçar. Amém? O sangue de Jesus te purifica do pecado. O Espírito Santo, Ele te encoraja, Ele é o Consolador. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre, ela não acaba, ela está disponível para mim e para você. Por isso não importa se 2024 você errou, não importa se 2024 você não ouviu o Espírito Santo, não importa se 2024 você não obedeceu a palavra como deveria, ei, não importa se em 2024 você não glorificou o Senhor como deveria, a partir, oh aleluia, a partir dessa noite, você está tendo a oportunidade, de fazer esse ajuste nessa rota da tua vida no nome de Jesus, de se colocar diante de Deus, para que a graça e a misericórdia dEle te alcance, e você tenha resultados diferentes em 2025, no nome de Jesus, oh aleluia, ei, o nosso Deus, Ele é um Pai de misericórdia, Ele está disponível, querido, para você. Queria te convidar a fechar os seus olhos, queria que você orasse ao Senhor aí no seu lugar. Tenho certeza que enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo, Ele trouxe ao seu coração situações que aconteceram em 2024 com você. Começa a orar, querido, começa a se colocar diante dEle. Qual é a tua expectativa para 2025? Você vai corrigir a rota ou você vai continuar a mesma trajetória? Você vai abrir os ouvidos para as direções do Espírito ou você vai endurecer o coração? Ei, você vai se mover pela fé, obedecendo a palavra, ou vai permanecer parado na incredulidade? Ei, ei, como é que vai ser, querido? 2025, você vai ser protagonista ou você vai ser um espectador daquilo que Deus vai fazer? Eita, rabanaria soco de cheque de babas. O riocon de mamamamacei. Chega andam tarabaian de babababababas. Família.
declaro você, querido, avançando, 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 avançando. A bênção do Senhor alcançando a tua casa. A bênção do Senhor alcançando a tua família. Ei, o teu casamento. Oh, a restauração. Ei, uma restauração extraordinária. Você praticando a palavra. Praticando a palavra. Praticando a palavra. Os instrumentos podem continuar, e o carrom também, o baixo, o violão. Ei, eu declaro a bênção do Senhor alcançando a tua casa, a tua família. Ei, uma intervenção divina, porque você resolveu praticar a palavra. Ei, deixa para trás a mágoa, o ressentimento. Ei, anda em amor, meu querido. Anda em amor e desfruta da bênção do Senhor. Ei, na tua família. Oh, nos teus relacionamentos. Oh, oh, Espírito Santo Consolador, te dando entendimento, falando ao seu coração. Ei, esteja sensível, sensível às direções do Espírito de Deus. Perdoe, perdoe. Abra a mão da mágoa e do ressentimento para viver o plano de Deus, porque está escrito na palavra que em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Oh, Pai, a unção despedaçando o jugo. Oh, não é por força nem por violência, mas a unção despedaçando todo o jugo, desfazendo toda a obra das trevas, trazendo luz sobre as trevas, trazendo vida sobre a morte, trazendo ordem sobre o caos, trazendo vida, trazendo a manifestação do teu reino, a tua vontade, sobre a vida de cada um de nós. 2025 é um ano do crescimento extraordinário, rompimento e aceleração, querido. Rompimento e aceleração. Robandaria sequerere balarababababas. Chorebandereba soquerere bababas. Robambamamas. Ei, que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto. Tenha misericórdia de vocês. O Senhor, sobre vocês, levante o seu rosto e lhe dê paz. É isso que eu declaro sobre a tua vida, meu irmão. O Senhor resplandecendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A misericórdia te assistindo em todos o tempo, em todos os momentos. Começa a declarar, começa a render graças. Começa a render graças por 2024, mas também começa a declarar aquilo que vai manifestar na tua vida em 2025. Deus poderoso, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia
e de noite, tua entrada e saída. Em meu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Filha e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Oh, aleluia, Pai. Querido, que se você está com a sua família aqui, eu queria que você ficasse perto dela, amém? Logo, logo nós vamos fazer a nossa contagem regressiva, amém? Para 2024. Mas eu queria que você ficasse perto da sua família, amém? A bênção de Deus, querido, ela flui através da sua casa, ela alcança a vida dos seus filhos, e ela também alcança o seu trabalho, alcança os seus relacionamentos, e também a tua igreja, amém? Oh, aleluia, eles vão tocar mais uma música, amém? Aleluia, e nós vamos declarar que 2025 nós vamos experimentar desse novo tempo, amém? De crescimento, de expansão, alcançando a tua vida, a tua família, teus negócios no nome de Jesus, aleluia. É chegando um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. É chegando um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. E nada pode me parar. Nada pode me parar. Oh, nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto, celebro a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. É chegando um novo tempo, tempo de colher o que plantou.
estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Nada vai nos parar. Aleluia! E nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço. Por isso eu canto. Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço. Por isso eu canto. Celebro a nova temporada. Minha fé está firmada. Celebro a nova temporada. Minha fé está firmada. Celebro a nova temporada. Minha fé está firmada em Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Oh, obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus a bênção do Senhor nos alcançou, Pai. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, pelas nossas famílias guardadas, supridas. Queria convidar, querido, que você orasse agora. Faltam 6 minutos aí para a meia-noite. Queria que você orasse pela tua casa, orasse pela tua família, amém? Se você não estiver com a sua família aqui, queria que você procurasse alguém, amém? Para estar com ele, junto com ele nesse momento, amém? Mas que nós possamos, antes da contagem regressiva, antes de você se confraternizar com o seu irmão, antes de você liberar, né, um feliz ano novo para ele, que você pudesse estar orando, amém? Consagrando a tua casa, a tua família, entregando para o Senhor esse ano de 2025, declarando sobre a tua vida, o teu chamado, o teu trabalho, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, alcançando a tua vida, a tua casa no nome de Jesus. Mas eu queria que você orasse, amém? Eu vou orar pela minha família agora, eu queria que você orasse, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pela bênção do Senhor, Pai, alcançando a vida do Robert, ó Pai. Oh, eu declaro 2025 extraordinário, um 2025 poderoso, um ano de crescimento, Pai, alcançando a vida dele, alcançando, ó Pai, os negócios, as finanças, a saúde, o chamado, alcançando os relacionamentos, a bênção do Senhor, Pai, se manifestando em todas as áreas da vida dele, Pai. Oh, rebandaria catarababababas. Oh, riochequederebadorobosoquederebabababas. Oh, rebanderebandaria catarabanaria sequederebandariababababas. Oh, riochequederebandariabababas. Oh, Pai, um crescimento extraordinário. Oh, crescimento extraordinário. Oh, rebandaria catarabase, rebandaria catarababababamamai. Oh, rebanderia basso que namai. Riamimani, chorebodorobodorobobobobobos. Ei, la rabanaria catarabababanaria sacaia banarabanarababas. Ei, derebondorobochei. Ei, naramamas. Ei, presentes do Senhor alcançando a tua vida em 2025. Ei, uma pesca extraordinária, um crescimento extraordinário, alcançando a tua vida, os teus negócios. Oh, derebandaria seque derebabás. Oh, xederebandorobodorobodorobos. Rebabababanarabanarabababá seque derebabá. Rompimento. O rio de Deus,
fluindo com liberdade sobre cada família dessa igreja. Rompimento em 2025. Oh, aceleração de processos. Aceleração de processos. Oh, crescimento extraordinário no ministério, no trabalho, nos relacionamentos. Em cada família, Pai, em cada homem, em cada mulher. Oh, a bênção do Senhor se manifestando de uma forma poderosa. Oh, obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Ei, darabasuri babababas. Oh, rebandanana mamamacê. Ei, unidade, influência e crescimento. Oh, alcançando a cidade de Juiz de Fora. A palavra da fé, alcançando de norte a sul, de leste a oeste, alcançando lugares, alcançando famílias, alcançando os perdidos, libertando os cativos. Oh, rechere bandaria babababas. Oh, rechere bandaria soquedere bandara mamamamas. Oh, Pai, nós nos movemos pela fé. E rabataria ceremondo rumoda bandara babababas. Declare, querido, 2025 está chegando. Ei, declare, declare um ano extraordinário. Ei, a fé tem uma voz. A fé tem uma voz. Você carrega a palavra dentro de você. Oh, a palavra carrega a vida de Deus. Ei, 2025, querido, vai ser um tempo glorioso. Um tempo glorioso se aproxima. Ei, aleluia. Rebandaria socondedere mamamamamas. Rioque de bababás. Ei, a represa vai romper. Darabasodere candere bexere candarababás. Ei, darabanaria socondedere bababás. Oh, rebandaria catandaria bababás. Oh, faltam apenas 15 segundos para 2024. Oh, a contagem vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Pode cumprimentar o teu irmão, cumprimenta o teu irmão, aleluia. É chegando um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai sendo aceleração e rompimento. E nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé.
Por isso eu danço, por isso eu canto, celebro a nova temporada, minha fé está firmada, celebro a nova temporada, minha fé está firmada, celebro a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Aleluia! Feliz ano novo, igreja! Aleluia! Eu sei que você quer cumprimentar muita gente, mas eu queria pedir mais 2 minutinhos da sua atenção. Aleluia! Irmãos, eu vou dar apenas uns breves avisos. Pode sentar um pouquinho. Depois você pode tirar foto. Tem um lugar ali que a gente montou para vocês tirarem foto. Pode abraçar, declarar a bênção sobre a vida do seu irmão. Amém?